E a gente vai continuar repercutindo os impactos econômicos desta guerra que está prestes a completar uma semana com o nosso colunista, professor Gessner Oliveira. Professor, o que dizer desta guerra que torna a economia ainda mais bagunçada? Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Cacau. É um prazer sempre conversar com você. Infelizmente, é, é lamentável, né? A guerra é sempre algo extremamente grave. O que eu gostaria de compartilhar com os espectadores CNN e com você, Naka, são dois exercícios que o grupo de economistas da Goa Associados realizou. Um primeiro exercício procurando entender, olhando para os dados desde 2010, procurando entender qual que é a natureza dos choques e do risco geopolítico no preço do petróleo. E um outro exercício, qual é o impacto do preço do petróleo no IPCA, né? Usando modelos adequados para esse fim. Porque a arte aqui, né, eu acho que quem está numa mesa de operações ou quem está fazendo formulação de política econômica tem que ter a arte de distinguir o que é temporário, o que é permanente. Nos seus reportes, sempre muito precisos, a grande questão é o seguinte: será que a guerra vai ter uma duração prolongada? Será que isso vai durar, em vez de 1, 2, 3, 5 semanas, como disse o presidente dos Estados Unidos, ou mais, né? Eu acho que essa é a grande incerteza que existe no mercado. Eu chamaria atenção para dois aspectos. Quer dizer, primeiro, quando a gente olha de 2010 até hoje, usando o que se chama modelo autorregressivo, um VAR, nós identificamos que realmente, quando a duração não é longa, os impactos são muito pontuais. Você tem um impacto no preço do petróleo e logo ele desaparece. Quer dizer, isso não geraria realmente muita preocupação se nós olharmos aí para o desempenho da economia nos próximos meses. E o impacto do petróleo sobre o IPCA, também olhando uma série longa e utilizando a mesma metodologia de vetores autorregressivos, o que nós encontramos são impactos que, num patamar mais elevado, nós dividimos em 3 patamares. Vamos ficar hoje, por exemplo, nós atingimos aí perto de $84 o barril, né? Nesse patamar, não teria um impacto muito grande. Agora, se um impacto da ordem de 0,1 ponto, se nós tivermos um patamar da ordem de $100, já teríamos um efeito de 0,3 pontos percentuais. E com um patamar, digamos, de $120, que corresponderia já a uma situação preocupante de uma guerra prolongada, nós teríamos 0,5 pontos, o que já no IPCA, na inflação oficial, o que já sugeriria um efeito e um impacto sobre a política de juros. Então, a conclusão é que, digamos, nós temos que aguardar naturalmente, mas se não houver esse conflito muito prolongado, não deveríamos ter uma mudança na política de juros e nós esperaríamos que o próximo Comitê de Política Monetária continuasse o ciclo de queda e implementasse o ciclo de queda de juros como é esperado, Fernando. Interessantíssimo, professor. É muito interessante observar que, porque uma coisa é o ruído do dia a dia, né, professor? E esse sobe e desce, essa maluquice do mercado financeiro, dos preços futuros aí das commodities. Outra coisa é, de fato, o impacto real que se observa no bolso do consumidor e ainda mais depurado ainda, que é o quanto vai para o IPCA, por exemplo, o quanto vai para os índices de inflação. E aí, professor, eu queria perguntar um outro aspecto sobre isso. Eu não sei se a tua equipe
se debruçou sobre este assunto, mas normalmente esses momentos de muito estresse geopolítico também afeta a cotação da moeda americana e que também é um vetor, é um canal de transmissão importante para a inflação. E aí é curioso, reforçando um pouco a percepção que o senhor nos traz, que o câmbio nesta guerra, pelo menos aqui no Brasil, completando uma semana, dá para dizer que ele está bem comportado. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Eu concordo, Naka, realmente está bem comportado. O exercício aí nós utilizamos um outro modelo para verificar qual é a probabilidade de continuarmos no mesmo patamar de câmbio nas próximas semanas, né? É realmente um modelo de relativamente curto prazo, não dá para dizer até o final do ano, etc. Mas as indicações que nós temos, os exercícios que fizemos, e naturalmente depois compartilharemos com o CNN Money, certamente, é de que, por enquanto, quer dizer, sempre sob a premissa de um conflito mais localizado e temporário, quer dizer, que não seja muito prolongado. Sob essa premissa, nós não deveríamos ter uma mudança de patamar na taxa de câmbio, ou seja, deveria haver uma certa valorização do dólar, algo que até no mercado de hoje a gente observa, mas que isso não representaria uma mudança de patamar, uma desvalorização muito acentuada do real. É claro que essas projeções estão muito sujeitas naturalmente, às premissas do modelo e à evolução dos fatos, né? A gente tem que rever sistematicamente. Mas eu diria que os primeiros sinais são de que não haveria uma mudança de patamar no câmbio, desde que o conflito não seja algo prolongado e, consequentemente, o impacto no preço do petróleo também não seria prolongado consequentemente, a valorização do dólar não seria tão forte. Muito bem, detalhes deste estudo interessantíssimo da equipe da Go Associados estão lá para o cliente da Go, que vai poder observar este estudo que foi lá para trás para entender o impacto destes preços tão importantes como é o do petróleo na nossa economia. Professor Gessner Oliveira, muito obrigado pela conversa como sempre, professor. Sempre um prazer. Um grande abraço, Fernando. Tchau, tchau.